Anjo, desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre a nossa manhã, sobre tudo aquilo que nós iremos viver no dia de hoje. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, meus filhos. Bom dia! Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. O teclado pode baixar só um pouquinho mais o teclado. Bem baixinho o teclado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Palavra do Senhor. O que é que está acontecendo, meus filhos, na igreja hoje? Hoje Nossa Senhora está com os apóstolos há 3 dias, trancados em uma sala chamada cenáculo. Na última quinta-feira, Jesus subiu aos céus, tendo transcorrido 40 dias da sua paixão. Nosso Senhor instruiu os apóstolos, Nosso Senhor reuniu os apóstolos, Nosso Senhor consolou os apóstolos, e então, Jesus, diante dos olhos de todos, sobe aos céus. Ao subir aos céus, Jesus deu uma recomendação para os apóstolos: permaneçam em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém, meus filhos, significa permanecer naquela cidade que é a cidade sacerdotal, a cidade a qual pousa sobre ela uma profecia. É nessa cidade que virá o Espírito Santo. Os apóstolos, então, obedecendo o nosso Senhor, permanecem em Jerusalém. Em Jerusalém, eles vão para o cenáculo, que é o mesmo lugar, a mesma sala que Jesus realizou a última ceia, instituindo a Eucaristia, nos dando a sua presença eucarística. E lá, com Nossa Senhora, eles começam a rezar. Já faz 3 dias que eles estão rezando. E o que é que eles rezam? Eles rezam a novena de Pentecostes. A primeira novena rezada na história da igreja é uma novena que foi rezada por todos os apóstolos, Pedro, Tiago, João, unidos a Nossa Senhora. Durante 9 dias, estes homens, junto com Nossa Senhora, irão clamar o Espírito Santo. Meus filhos, eu gostaria de explicar para vocês a razão pela qual nós precisamos, com Maria, clamar o Espírito Santo. Para você entender isso, o padre vai ter que fazer uma explicação. Então presta bastante atenção. Todos nós, seres humanos, nós temos uma capacidade operativa, porque nós temos virtude. O que é virtude? Virtude é força operativa. Virtude é uma força que nós temos dentro de nós para buscar com facilidade, com naturalidade, o bem. Todos nós aqui estamos buscando algum bem. Todos nós desejamos bens nesta vida. O padre nunca encontrou uma pessoa que estivesse buscando o mal. Tem alguém aqui que está buscando o mal? Não, padre, eu acordei hoje cedo que eu quero o mal. Você não quer isso. Se tiver alguém aqui, você me fala que eu vou levar Nadalto, né? Eu vou parcelar Nadalto. Todos nós estamos buscando um bem, e nós buscamos este bem com uma coisa chamada virtude. Virtude é essa força operativa, virtude é essa força que nos põe de pé, virtude é essa força que nos põe em marcha, em caminhada, para tomar posse deste bem, e nós não descansamos enquanto nós não tomamos posse desse bem. Você está entendendo, padre, até aqui, sim ou não? Repete com o padre: virtude é uma força operativa que nos faz buscar o bem com facilidade, com naturalidade,
Meus filhos, isso é virtude. O fato, porém, é que a virtude nós podemos dividir ela em 3 níveis. Existe um primeiro nível de virtude que nós chamamos de virtudes humanas. O que são as virtudes humanas? As virtudes humanas são aquelas forças, aquela força interior que nós utilizamos para buscar um determinado tipo de bem, o bem humano. Todos, absolutamente todos, se você está vivo, você tem virtudes humanas. Você tem essa força que te impele a buscar este bem humano. O fato, porém, é que quando nós colocamos a nossa energia para buscar o bem humano, nós estamos colocando a nossa energia para tomar posse de um bem que é perecível, um bem que passa. Ou seja, a virtude humana é aquela virtude que faz com que a pessoa ela busque os bens desta vida, os bens deste século. Problema, eles passam. Quando os bens deste mundo eles passam, então nós passamos junto com eles. Sabe o que é a virtude humana? A virtude humana daquela pessoa que morreu, e aí o padre chega no velório. É muito comum isso. O padre chega no velório e a pessoa fala assim: padre, era tão bom. Aí ele era bom? Não, padre, era muito bom. Aí o padre pergunta assim: mas ele ia na missa todo domingo? Não, padre, na missa do domingo ele não, mas era tão bom. Aí então ele era casado na igreja, o padre estava adiodeado há 30 anos, mas era tão bom. Padre, era tão bom. Foi assim: nossa, então ele batizou as crianças? Não, o filho dele está batizado até hoje, a mulher até queria batizar, mas ele colocava a existência, mas era tão bom. Sabe o que é a virtude humana? A virtude humana é aquilo que um espírita, aquilo que um maçom, um macumbeiro faz quando realiza uma obra filantrópica. Vai lá, compra algumas cestas básicas, sacolão até para os pobres. Aquilo é virtude humana. O fim da virtude humana são os bens desta vida, os bens deste mundo. Só deixa eu te dar uma notícia: quando você morrer, os bens deste mundo eles irão passar, meus filhos. Uma pessoa que morre com virtude humana, ela não se salva, ela não entra no céu. Porque uma pessoa que tem virtude humana, ela buscou os bens da terra, e os bens da terra têm um destino, o cemitério. Tudo aquilo que você conquistar nesta vida, enquanto bens humanos, dinheiro, a tua casa, a tua saúde, a tua beleza, tudo isso irá perecer. Você irá morrer. Você está entendendo, padre, sim ou não? A virtude humana é isso. Ela nos faz buscar bens deste mundo, mas os bens deste mundo não nos dão aquilo que está para além desta vida, porque isto somente as virtudes infusas. Agora nós estamos no segundo nível. No primeiro nível, repete com o padre: virtudes humanas. Segundo nível, virtudes infusas. O que são as virtudes infusas? As virtudes infusas são uma força operativa que nos faz buscar não os bens deste mundo, mas os bens do céu. As virtudes infusas nos faz buscar o céu. As virtudes infusas nos faz buscar a Eucaristia. As virtudes infusas nos fazem buscar a confissão. As virtudes infusas nos fazem buscar a amizade com Deus. As virtudes infusas nos fazem buscar os bens que são do céu. Ora, se eu busco os bens do céu, estes bens são eternos. Esses bens eles não passam. Por isso, quando uma pessoa morre tendo as virtudes infusas, então ela se salva. Ela se salva porque ela estava buscando os bens do céu. Padre, quando é que eu recebo as virtudes infusas? Quando você é batizado. No momento do batismo, você recebeu todas as virtudes infusas
você é capaz apenas das virtudes humanas. Vou repetir. Se você está em pecado mortal, você é capaz apenas das virtudes humanas. Mas se você está em estado de graça, então você tem as virtudes infusas. Como é que eu faço, Padre, para recuperar as virtudes infusas que eu perdi pelo pecado mortal? Pela confissão. Quando você se confessa, você recupera as virtudes infusas. Como é que funciona as virtudes infusas? Funciona da seguinte maneira: Deus, Ele concede uma graça ao teu coração, que é o dom do Espírito Santo, para te ajudar a fazer o bem. Por isso, uma pessoa que tem as virtudes infusas, ela tem uma ação de Deus e uma ação humana. Uma ação de Deus e uma ação humana. Quando eu realizo uma virtude infusa, eu estou buscando não o bem humano, eu estou buscando o bem divino. Você está entendendo, Padre, sim ou não? Vou te dar um exemplo. Aqui na virtude humana, imagina uma pessoa que ela dá sacolão. Todo mês ela dá um sacolão para uma família carente. Só que ela não vai na missa, ela não se confessa, ela não está em estado de graça, ela não reza terço, ela não tem as virtudes infusas, ela tem somente a virtude humana. Essa pessoa, a dar o sacolão, é uma coisa boa, sim ou não? Boa humanamente. Se essa pessoa morrer, ela vai receber um bem do céu ou um bem da terra? O bem da terra. Por isso, quando ela morrer, ela vai abraçar o capeta, porque o bem da terra acaba com a sua morte. Ou você acha que caixão tem gaveta? Eu nunca vi, acredita, eu vou de velório. Às vezes eu chego assim e fico olhando, né? O defunto, mas se é defunto rico, né? Eu olho assim, rapaz, não colocaram nenhuma joia no defunto, rapaz. Eu fico olhando, às vezes colocou um dinheirinho ali com o defunto, não coloca. Até a roupa, criança, tinha lá roupa de marca, não põe, é roupa boa, mas não é de marca, não põe. Eu olho assim, sabe que tem gaveta dentro? Não tem. Repara para você ver, o próximo velório que você for. Se estiver saindo daqui, passa ali na casa de velório, se estiver, dá uma paradinha, curiosada, dá para ver quem é. Dá uma olhada para você ver. Não tem. Quando nós buscamos apenas os bens humanos, estes bens humanos, que são coisas boas, merecem uma morte. Agora imagine essa pessoa, ela dava um sacolão todo mês, aí ela veio no retiro mariano, e então ela foi impactada pelo amor de Nossa Senhora, ela foi impactada pelo Espírito Santo, então ela se converteu. Ela saiu do retiro mariano e fez um propósito: eu vou casar na igreja. Saiu do retiro mariano, ela falou: um propósito, eu vou confessar, eu vou me batizar, eu vou crismar, eu vou entrar na catequese, vou receber o crisma. E então essa pessoa agora ela está em estado de graça. E então ela em estado de graça, devidamente confessada, ela dá um sacolão para aquela mesma família carente. Pergunto: ela está fazendo uma coisa boa, sim ou não? Mas essa coisa é boa humanamente ou boa divinamente? Divinamente, porque agora ela está em estado de graça. Ela é amiga de Deus, ela é filha de Deus, ela é filha de Nossa Senhora. Não é qualquer pessoa que está dando sacolão, é um filho de Deus. Não é qualquer pessoa que está dando sacolão, é um amigo de Deus. Não é qualquer pessoa que está dando sacolão, é alguém que está cheio do Espírito Santo. Por isso aquele sacolão, ele está sendo feito por alguém que está unido a Deus. Isso é uma virtude infusa, porque nós estamos fazendo por amor a Deus, nós estamos fazendo pelos bens do alto, nós estamos fazendo aquilo porque eu quero o céu, nós estamos fazendo aquilo porque eu não quero ir para o inferno, eu estou fazendo aquilo porque eu quero a conversão de alguém, eu estou fazendo aquilo para a igreja ser honrada, eu estou fazendo aquilo para que a igreja seja difundida. Ou seja, eu estou fazendo uma coisa que é buscar o bem do céu. Essa pessoa se salva. Essa pessoa, ao morrer, porque buscou os bens do céu, ela irá se salvar. Diz amém, ô glória! Estou salvo! Só que vai passar no purgatório. E aí o que acontece? Uma pessoa que morre com virtudes infusas, ela pega um purgatório desgraçado. Por que ela pega um purgatório bravo? Porque ela está operando com a graça de Deus, mas também está operando com a força humana. Deixa eu dar um exemplo. Quem aqui já serviu na igreja alguma coisa?
retiro, acampamento, pastoral, fez leitura da missa, sei lá, serviu alguma vez, pronto. Deixa eu perguntar se você já teve essa experiência. A pessoa chega para você com a pasta do ECC, a pessoa chega para você para fazer um convite para pastoral, a pessoa chama você para poder servir num acampamento, servir no retiro. Então você recebe um convite e aí te dá um negócio, por que eu respondi a mensagem? Que ela foi me chamar? E aí você começa a lutar dentro do seu coração. Quero, não vou. Tomara que eu fique doente. Amor, será que nós não temos uma viagem programada? Vou ver na agenda, viu? E a pessoa insiste, irmão, você vai servir? Você vai participar? Irmão, eu posso contar com você? E então você tem uma luta interior. Até que finalmente você se convence, então eu vou servir. E aí você vai. E aí você se entrega, você serve. Aí quando termina o retiro, quando termina o serviço, você sai radiante, feliz da vida, dizendo: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que bom, quando é o próximo? Já teve essa experiência, sim ou não? Como chama isso? Virtude infusa. Porque tem a graça de Deus te convidando, mas tem nossa natureza humana ainda resistindo a Deus. A nossa natureza humana que tem que dar um assentimento. É justamente porque tem essa imperfeição dentro de nós que nós precisaremos, se morrermos apenas com a virtude infusa, passar no purgatório. Porque o coração dividido não entra no céu. Está salvo, não vai para o inferno. Mas um coração dividido, um coração que não é todo de Deus, esse não pode entrar no céu. Você está entendendo, padre, sim ou não? Padre, então eu fiquei preocupado agora. Deixa eu dar a solução. A solução, meus filhos, não é estar na virtude humana. A solução não é estar na virtude infusa. A solução é estar nos dons do Espírito Santo. Qual é a diferença da virtude infusa, da virtude humana para os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo, meus filhos, quando eles operam em nós, nós operamos buscando os bens celestes, única e exclusivamente por amor a Deus. O que é que acontece? Qual é a diferença da virtude infusa para o dom do Espírito Santo? Na virtude infusa ainda existe a tua vontade. Na virtude infusa ainda existe o teu querer. Na virtude infusa ainda tem o seu eu. Eu vou ver na agenda. Eu vou pensar, depois te dou a resposta. Eu vou rezar. Padre, o meu casamento não está indo bem. Padre, o meu filho está com dificuldade. Padre, reza pelo meu marido. Na virtude infusa ainda existe um eu. Ainda tem eu. Tem a graça de Deus, por isso é infusa. Tem a força do Espírito Santo, por isso é infusa. Vai ser salvo, mas existe um eu. Este eu precisa morrer. Deixa eu decretar na tua vida a morte de todo eu. Não existe mais eu. Não existe mais eu. Porque o que tem que existir é a vontade de Deus. Os dons do Espírito Santo só agem no coração daqueles que morreram para si. Ou seja, não tem eu, existe Deus. Não tem a minha vontade, tem a vontade do Cristo. É totalmente diferente. Aqueles que são movidos pelos dons do Espírito Santo, eles têm uma força interior, uma força operativa que vem diretamente de Deus e que age livremente neles, conduzindo eles sem nenhuma resistência, porque já não existe mais eu. Uma pessoa com os dons do Espírito Santo é mais ou menos igual o defunto. O defunto você pega, morreu lá, né? Você pega o braço dele, você levanta e sorte. Pronto. Você pega ele e põe sentado e sorte. Pronto. Ou seja, ele não tem nenhuma resistência. Melhor do que o defunto, uma pessoa que é movida pelos dons do Espírito Santo é como uma criança. Você pega a criança pequena, com 2 meses, você pega o bicho pelo carcanhar e levanta. Não faz nada. Você pega o bicho pelo braço e a perninha e levanta assim. Não tem resistência. Você pega o bichinho tudo molinho, não tem nem força no pescoço, ele desmonta. Ou seja, uma pessoa que ela é movida pelos dons do Espírito Santo, ela tem docilidade na mão de Deus, ela tem liberdade na mão de Deus. Ou seja, Deus manda ela para lá, ela vai. Deus puxa ela para cá, ela vai.
Deus inspira no coração dela e ela faz. Ou seja, uma pessoa que ela é movida pelos dons do Espírito Santo não tem mais eu, é apenas Deus, 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 é a vontade de Deus, é Nossa Senhora. Nossa Senhora é assim. O anjo chegou para Nossa Senhora e disse: a senhora vai ser a mãe de tudo, a mãe de Deus. Amém? Estou aqui, estou pronta. Isso aqui é serva do Senhor. São José chega para Nossa Senhora e fala assim: pega o moleque, vamos para o Egito. Amém, eu estou pronta. Jesus pega a cruz nos ombros, começa a subir o Calvário. Nossa Senhora, eu estou pronta. Ela sobe o Calvário com Jesus. Ou seja, existe uma docilidade. Em nenhum momento Nossa Senhora está resistindo a Deus, em nenhum momento Nossa Senhora está pensando, ela está ali fazendo contas. E agora, será que eu sirvo, não sirvo? Será que vai dar tempo? Vai dar tempo? Nossa, não terminou ainda, está tarde, eu não sei, eu estou cansado. Não. Nossa Senhora, quando Deus inspirava no coração dela, ela tinha uma total e plena liberdade, porque não tinha mais eu, existe apenas Deus. Quando nós chegamos nesse nível, meus filhos, de vida espiritual, no qual já não tem mais eu, é apenas Deus. Não tem mais eu, é apenas Deus. Não tem mais eu, é apenas Deus. Deus, eu faço as coisas apenas por amor a Deus. Olha, eu não quero saber de inferno. Ah, quem que está preocupado com o inferno? Eu não quero saber de inferno, eu quero Deus. Não, nós vamos ter o céu. Eu não quero saber do céu, eu quero saber de Deus. Não, eu não sei, eu chamei você lá para o retiro, mas assim, eu não sei se vai ter. Eu não quero saber, eu quero Deus, não importa mais nada. Eu não importo mais nada, eu quero Deus. Se a vontade de Deus é fácil, se a vontade de Deus eu vou, se a vontade de Deus eu vou sustentar, se a vontade de Deus não tem problema, mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo prostrado, não importa, é a vontade de Deus, Deus. Ou seja, uma pessoa movida pelos dons do Espírito Santo de Deus, ela é um santo, e esse vai direto ao céu. Nossa Senhora está no cenáculo, junto com os apóstolos, clamando o Espírito Santo, porque aqueles homens só tinham a virtude infusa. Alguns tinham caído na virtude humana. Pedro cometeu um pecado mortal, meus filhos. Negou Jesus, caiu na virtude humana. Ele foge e vai embora. Judas caiu na virtude humana, cometeu um pecado mortal, perdeu as virtudes infusas. Ele foi embora, se enforcou. Os outros tinham virtude humana, na hora que viram a cruz, não resistiram, fugiram, saíram de perto de Jesus, porque ainda tinha o eu. Quando existe o eu, você é traído. Quando existe o eu, você sucumbe. Quando existe o eu, você corta o próprio galho que está sentado. Não pode ter eu, tem que ter Deus. Por que Nossa Senhora vai até a cruz e está de pé diante do seu filho? Porque não tem eu, é Deus, é o Espírito Santo operando nela. Como é que a igreja ia sair de Jerusalém e chegar aqui na Várzea Grande? Se aqueles apóstolos tivessem o eu ainda, eles não sairiam para pregar e evangelizar. Nós nunca receberíamos a fé. Por isso Nossa Senhora está no cenáculo, junto com os apóstolos, clamando: vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus e faça um Pentecostes. Faça com que não exista mais o eu. Faça que não exista mais uma vontade humana, uma vontade própria, para que seja apenas vontade de Deus. É isso que está acontecendo na igreja. Hoje é o terceiro dia da novena. Nossa Senhora está com os apóstolos clamando. E dentro da novena de Pentecostes, não foi no primeiro, não foi no segundo, mas no terceiro dia. O terceiro dia, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora trouxe outros apóstolos, homens e mulheres, que Nossa Senhora reuniu nesse rincão para fazer um grande Pentecostes. Nossa Senhora te chamou aqui, meu filho, para você clamar o Espírito Santo de Deus, a fim de que você possa fazer morrer dentro de você o seu eu, para ver Deus, e cheio do Espírito Santo você possa anunciar às nações a igreja de Deus. Nossa Senhora te trouxe nesse retiro para que dentro dessa novena de Pentecostes, você com ela pudesse clamar o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você entendeu muito bem o que o padre pregou, mas eu quero te dizer uma coisa: você não está aqui à toa. Deus está vendo a resistência no seu coração. Deus está vendo a dificuldade de penetrar no seu coração duro. Deus está vendo o quanto você tem recalcitrado contra o aguilhão, como diz São Paulo.
Recalcitrar contra o aguilhão significa o seguinte: você tem um carro de boi, na frente os bois estão puxando a carroça, então o vaqueiro tem uma vara com uma ponta afiada na frente, o boi não quer andar, então ele pega, vai na nuca do boi e crava na nuca dele, para ele poder puxar o carro de boi. Então ele quer olhar para trás, porque ele não quer puxar o carro de boi, e então o vaqueiro vai, espeta ele, vai! Quando o boi tenta voltar para trás, isso é recalcitrar contra o aguilhão, ou seja, Deus está vendo que você está querendo olhar para trás, Deus está vendo que você está querendo olhar para trás, e está vendo, não, eu não deveria ter casado. Deus está vendo que você está olhando para trás e está dizendo, eu não deveria ter comprado essa casa, eu não deveria ter entrado nesse emprego, eu não deveria ter permitido que o meu filho fosse nessa situação, eu não deveria ter tomado essa decisão, eu deveria ter mudado de cidade. Eu sei que você está olhando para trás e está querendo recalcitrar contra o aguilhão. O fato, porém, é que Jesus está te espetando com o Espírito Santo, dizendo, vai para frente, meu filho. Aquilo que passou, passou, agora vai para frente. Faz morrer a tua vontade, vai para frente. Mas não vai de qualquer jeito, vai revestido do Espírito Santo. Por isso, aqui, junto com a mamãe, debaixo do manto de Nossa Senhora, receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus e vai para frente, para frente, para frente. As decisões erradas do passado já foram tomadas, agora vamos tomar decisões para frente. As decisões do passado, elas já foram tomadas, já não tem mais como voltar atrás, passou, já foi tomado, as consequências estão aí, está tudo bem, agora vamos assumir as consequências, vamos abraçar a nossa situação com o Espírito Santo, com força, com generosidade, com liberdade, e vamos para frente, para frente. Vira para quem está do seu lado e fala assim, vamos para frente. Não dá para voltar atrás, é para frente, para de olhar para trás, para frente. Com o Espírito Santo nós vamos caminhar para frente. Diz isso para a pessoa, que o Espírito Santo vai caminhar para frente. Não dá para voltar atrás. É claro, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir caminhar. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai dar conta. Você precisa do Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo, sim ou não? Vira para quem está do seu lado, você quer o Espírito Santo? Nós vamos rezar agora, nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Vai ficando de pé. Vamos fazer um grande cenáculo aqui, um grande grupo de oração. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Nós vamos pedir a graça do Espírito Santo. Nós vamos pedir que o Espírito Santo possa destruir em nós a nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer. Vai pôr a mão no seu coração, vai dizendo, vem Espírito Santo. Vai só rezando isso, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo no meu coração. Vem Espírito Santo de Deus na minha vida. Vem Espírito Santo de Deus e transforma a minha vida. Vem Espírito Santo de Deus, eu já não quero mais estar nas virtudes humanas, nem nas virtudes infusas, eu quero os teus dons. Vai clamando, vem Espírito Santo de Deus com os teus dons. Vem Espírito Santo de Deus e faz nova todas as coisas. Vem Espírito Santo de Deus e transforma a minha vida. Vai rezando, vai rezando. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus e batiza-nos. Nós estamos reunindo o Espírito Santo de Deus em cenáculo. Nós estamos junto com a mãe. Nós estamos clamando, vem Espírito Santo de Deus, vem com a tua graça, vem Espírito Santo de Deus e faz nova todas as coisas, vem Espírito Santo de Deus e renova a face da terra, vem Espírito Santo de Deus. Nós estamos reunidos, vai soltando a sua língua, vai cantando, vai rezando, vem Espírito Santo de Deus, vai rezando, vem Espírito Santo de Deus e faz nova todas as coisas, vem Espírito Santo de Deus e batiza-nos nesse instante, vem Espírito Santo de Deus, é para clamar, meu filho, tem que pedir, você está com Nossa Senhora, quem pede, recebe, pede, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre a minha vida, vem Espírito Santo de Deus sobre a minha história, vai clamando, vai rezando, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus e transforma a minha vida, transforma a minha história, vem Espírito Santo de Deus, vem e faz um grande Pentecostes, Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, sobre este cenáculo nós estamos reunidos com Nossa Senhora, é novena de Pentecostes, vem Espírito Santo de Deus, porque o meu eu precisa ser destronado, vem Espírito Santo de Deus, porque eu já não quero mais as virtudes humanas, eu já não quero mais simplesmente as virtudes infusas, eu quero Espírito Santo de Deus, a tua graça, os teus dons, o dom de temor, o dom de piedade, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, com os teus dons, o dom de temor de Deus, o dom de piedade, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vamos cantar, vem Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vinde, fala em mim.
Espírito Santo, vinde, orai em mim. Espírito Santo, vinde, canta. Espírito Santo, vinde, orai em mim. Pegue tuas mãos lá em cima, Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde, orai em mim. Curar, libertar nossos corações de toda opressão, de transformar este dia nas cores do céu, neste lugar. Vamos, bem forte, recebemos. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor, incendeia a minha alma. Solte a sua voz para Jesus. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Põe a mão na sua cabeça. Vai clamando, vem Espírito Santo de Deus sobre meus pensamentos. Vem Espírito Santo de Deus sobre as minhas memórias. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre os meus pensamentos, pensamentos suicidas, pensamentos maldosos, maliciosos, impuros, pornográficos. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre os meus pensamentos. Vem ordenar as minhas ideias. Vem Espírito Santo de Deus. Tira da minha mente todo pensamento nefasto, diabólico, satanista. Vem Espírito Santo de Deus e tira todas as memórias que estão me paralisando diante da tua vontade. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus curar, ordenar os meus pensamentos. Vem Espírito Santo de Deus. Tira todo pensamento de ideologia, feminismo, gaysismo, comunismo. Tira, Espírito Santo de Deus. Toda e qualquer resistência às tuas verdades, toda mentira, tira dos meus pensamentos. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus e mostra-me a tua verdade. Vem Espírito Santo de Deus. Incendeia os meus pensamentos. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha Alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha
Recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe a paz, recebe o Paráclito, o defensor é o Espírito Santo de Deus. Recebe o batismo, recebe o dom da oração. Abre os teus lábios e vai rezando. O Espírito Santo de Deus vem, Espírito Santo de Deus, vai rezando, vai clamando. Peça o Espírito Santo de Deus. Ele faz nova todas as coisas, ele te renova, ele te transforma. Vem Espírito Santo de Deus sobre esses corações, vem quebrar a dureza desses corações. Vem Espírito Santo de Deus, vem e faz nova todas as coisas. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, incendeia minha alma, bem forte. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Declare sobre a sua vida, liberta nossos corações de toda opressão. Vem sim, E transformar em dia, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, Solte a sua voz. incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Para finalizar, Supliquemos a ação do Espírito Santo, porque, como dizia o Padre, nós colocamos tanta resistência para a ação de Deus, porque o que nos impede de Deus agir somos nós. E nesta oração nós queremos suplicar que Deus venha em nós e incendiar tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que faz com que nós resistamos à graça de Deus, tudo aquilo que nos impede de fazer a vontade divina, porque resistir à ação de Deus é não querer fazer a vontade de Deus. Mas neste dia, hoje é o dia, esta é a hora, hoje é o dia que o Senhor fez para nós, meu irmão e minha irmã. Esse retiro Deus fez para você, pensando em você. Por isso, nesta hora, nós queremos suplicar para que Deus retire toda a resistência. E a resistência, como dizia o sacerdote Padre Pedro, é eu sou a resistência para que Deus faça e opere milagres na minha vida. Quantas vezes, é verdade, você tem feito novenas a Nossa Senhora, você tem feito orações, você tem suplicado graças, e Deus não realiza, sabe por quê? Porque você está resistindo à graça. Não, irmão, mas quanto tempo eu rezo? Eu estou rezando, é verdade. Não, existem graças que Deus quer nos dar, que nós impedimos. E você, meu irmão, o Senhor colocava no meu coração nesta oração, que você disse assim, fez um voto íntimo: eu não vou mais lá, eu não vou perdoar, eu amar não, isso daqui não tem como, porque isso daqui realmente é humano, é impossível amar sem a graça divina, é impossível perdoar sem a graça de Deus, e por isso Deus quer operar milagres. Esse é o maior milagre, você perdoar o teu pai e a tua mãe. Esse é o maior milagre que Deus quer fazer nesse retiro. Deus dar a graça de você amar, mesmo se você não sentir. Isso é um milagre de Deus. Você fez um voto íntimo: eu não vou mais naquela casa, eu não piso mais lá. Não, meu irmão, Deus quer transformar o teu coração, Deus quer transformar a sua vida. Por isso nós vamos rezar, e nós vamos, como nós estamos num cenáculo, nós vamos fazer
pedir força, a igreja está reunida. E quando a igreja está unida em um só coração, uma só alma, as portas do céu se abrem. Nós recebemos força quando nós rezamos em um só coração, uma só alma. Por isso nós vamos fazer tendas, vamos fazer círculos. Você que está próximo, vamos dar as mãos e nós vamos rezar em grupos. Faz um círculo. Nós vamos montar tendas. Você não tem força, só o Espírito Santo tem a força. Meu irmão, nós somos igreja, nós somos igreja. Quando Nossa Senhora estava reunida com os apóstolos no cenáculo, a manifestação de Deus aconteceu porque aquele coração puro da Virgem Maria, motivando os apóstolos a rezarem, o coração puro da Virgem Maria, o coração cheio de Deus, unido à vontade de Deus, aquela, meu irmão, que disse assim: Fiat, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Fiat, faça-se em mim, a tua vontade, o teu querer, faça-se em mim, Senhor. É livre, eu tenho um coração livre, a Virgem Maria dizia. E os apóstolos viam nela um coração todo entregue, todo rendido, todo cheio de Deus, unidíssimo a Deus. Nossa Senhora, meu irmão e minha irmã, correspondeu à graça divina, dizendo: sim, sim, Senhor, faz em mim. Sim, Senhor, e é isso que nós vamos pedir, pela ação do Espírito Santo, ou um novo Pentecostes na nossa vida. Quantos anos nós temos celebrado o Pentecostes na igreja? Quantos anos você está na igreja, mas você tem resistido? Como a Virgem Maria no cenáculo, nós vamos dizer: faça-se, Senhor, essa é a hora. Fiat, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça em mim segundo o teu querer. Eu quero a ação do Espírito Santo na minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Reza pela pessoa que está do teu lado. Diz: vem, Espírito Santo, sobre esta alma. Vem, Espírito Santo, tirando toda barreira, toda resistência. Vem, Espírito Santo, toda a pureza do coração, Espírito Santo. Nós nos pedimos nesta hora. Vinde, Espírito Santo, cantemos, invoquemos a ação do Espírito Santo. Reza sobre o teu irmão. Tem sede de ti, ó meu Deus. Suspira por ti. Faça isso como a Virgem Maria, suspirar e realizar a vontade de Deus. Canta isso. Tem sede de ti, ó Diga, meu meu Deus, eu tenho sede de você. Eu desejo possuir, ó Deus. Eu desejo fazer a tua vontade. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Sopra em nós, Espírito Santo de Deus. Sopra em nós, cada irmão. Sopra em
divina de forma manifesta na sua vida. E por isso você precisa não resistir à vontade de Deus. Você precisa da ação do Espírito Santo para dizer como a Virgem Maria, toda pura, toda sã. Diz: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim. Eu não compreendo, mas eu vou, como dizia o Padre Pedro nesta palestra. Tudo bem, eu vou, está doendo. Não está do jeito que eu queria, mas eu vou. Porque eu sou movido pelo Espírito Santo. Não está da forma como eu planejei, mas não está. Porque a melhor forma é a vontade divina. Como diz Elizabeth da Trindade, vontade de Deus é o meu paraíso, é o céu. A vontade divina é o céu. E o Espírito Santo quer dar para nós o céu nesse retiro mariano. Quer dar, entregar ao nosso coração a eternidade. Porque só entra no céu quem faz a vontade divina. Por isso não resista, meu irmão. Não resista, minha irmã, à vontade divina. Está tudo bem. Deus assim quis. Deus assim permitiu. Existe o governo de Deus na sua história. E está tudo bem. Irmão, estava previsto na minha agenda que o meu parente, que a minha irmã, que a minha mãe adoecesse com câncer. Mas Deus permitiu para a salvação da sua família. Por isso peça a ação do Espírito Santo para não resistir àquilo que Deus quer. Senhor, nós pedimos o teu Espírito Santo, porque nós não poderemos, nós não continuaremos sem a graça divina. Vem, Espírito Santo, sopra, vem, Espírito Santo, em nós. Abandone, meu irmão, minha irmã, o coração na vontade divina. O Espírito Santo quer realizar este milagre. Vem, Espírito Santo de Deus, cantamos, vem, Espírito Santo. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. de ti, ó meu Minha alma Deus. suspira por ti. Minha alma suspira por Levanta a mão desse seu irmão lá no alto e canta só pra nós. Senhor. Segura firme, meu irmão. Sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós.
cabeça. Você não precisa entender não, irmão. Não precisa entender. Deus não cabe na nossa cabeça. Mas você verá. Você não precisa entender neste momento. Mas você verá as virtudes infusas na sua casa, na sua família. Você verá a ação do Espírito Santo acontecendo. Porque como dizia o nosso irmão aqui rezando, o mundo não precisa mudar. Quem precisa mudar é o nosso coração, é a nossa vida. E Deus quer fazer isso, sobretudo pelas pessoas que não estão compreendendo este momento. Talvez seja o seu primeiro momento de oração na sua vida, de entrega. Mas eu quero dizer uma coisa: nós não damos conta de mudar o nosso coração. Nós não damos conta de mudar a nossa família. Nós não damos conta de mudar o mundo sem a ação do Espírito Santo. E sabe qual é a maior graça do Retiro Mariano? É que ele vem pelo coração imaculado da Virgem Maria, esta boa mãe. E aqui eu lembrava no momento da oração que é difícil perdoar, é difícil amar. Claro que é, porque o amor, o perdão, a vida nova é só na graça divina. Mas nós temos uma mãe, uma senhora, sobretudo o Senhor me colocava alguns homens aqui, colocam resistência à oração e tem dificuldade de rezar, de dizer, eu entrego, porque você é homem, você está dizendo, eu estou no governo, não, eu sei o que eu faço. Não, talvez você tenha essa resistência, pai, talvez você tenha essa resistência, porque você é o provedor, porque você é aquele que realiza, porque é aquele que governa, tudo bem, é a sua vocação. Mas como é bom ter uma mãe, né? Porque diante dela nós não resistimos tanto, não é? Depois de grande, adulto, vai na casa da mãe, não tem vontade de sentar no colo dela, deitar no colo da mãe. Depois de adulto, se você não fez isso, experimenta fazer. Como é bom ter uma mãe, dizia ontem o pregador, como é bom ter uma mãe, nós somos católicos. Por isso nós vamos pedir para que ela nos dê um colo pela ação do Espírito Santo. E se você tem resistência, fala para ela, minha mãe, minha senhora, eu preciso de uma intervenção divina na minha vida. Eu não consigo, eu sou fraco. Diga para ela agora, olha para Nossa Senhora e diga, pela ação do Espírito Santo, minha mãe, eu quero, motivado pela irmã, por este retiro mariano, pelos pregadores, eu quero verdadeiramente entregar a minha vida. E no colo dela eu quero deixar como uma criança. O padre usava esse exemplo, molinho, como uma criança regenerada, que acabou de nascer, que está com o pescocinho mole, que se deixa conduzir pela mãe. Não, Nossa Senhora não quer fazer de você um boneco, ela quer fazer de você um filho de Deus. Nossa Senhora quer fazer você uma pessoa santa, uma pessoa que é do céu. O céu, ela é a porta do céu. E por isso eu convido você a estender as suas mãos a ela e dizer, minha mãe, minha Senhora, Rainha do céu, eu quero nesta oração, eu quero Maria Santíssima, deitar no teu colo, eu quero a Virgem Maria, ouvir as batidas do teu coração, eu quero como os apóstolos no cenáculo, minha mãe, ouvir a sua voz, rezando ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo, esperando o Espírito Santo. Eu quero como os apóstolos, filhos da igreja, filhos de Maria, esperar como a senhora, no colo de Maria, nos teus braços, a ação de Deus, na minha casa, na minha família, na minha paróquia, na minha cidade, no meu país. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, eu tenho saudade do colo de uma mãe. E neste colo
nesta hora, eu quero receber o Espírito Santo de Deus. Eu quero receber o céu na minha alma, assim como a senhora foi cheia, foi habitada por Deus. Eu também quero. Por isso, no teu colo, no teu coração, forma a minha alma, nutre a minha alma, educa-me, ó Mãe, para o céu. Eu quero o céu, ó Maria. Eu quero o Espírito Santo, ó Mãe. E meu filho, minha filha, com uma confiança filial, como bem sabe fazer o bom cuiabano, que aprendeu, como dizia a irmãzinha que pregava ontem, Tainá, as crianças aqui, elas pedem bênção assim. Nós queremos pedir a sua bênção como os apóstolos, a sua bênção de mãe, como as crianças de Cuiabá, como as crianças do Mato Grosso, que com simplicidade, e é verdade, a Virgem Maria, quando aquelas crianças vão correndo para o corredor para pedir a bênção do sacerdote, aquilo nos enche de alegria. Talvez elas não compreendam o que é o sacerdote, quem é o sacerdote. Talvez também, minha mãe, como crianças aqui nesta oração, nós não compreendamos quem é a Senhora, quem é Deus e quem sou eu. Mas como uma criança que aprendeu dos seus pais, porque ela não fez esse gesto sozinha. Faz a mão, cruza, pode colocar a sua mão posta diante da Virgem Maria. Você aprendeu do seu pai, da sua mãe. Se você não mora aqui, você aprendeu com as crianças. E como uma criança que se deixa conduzir pela mãe, como os apóstolos que deixaram conduzir por ela, unidos um só coração, uma só alma, e perseverantes na oração com Maria, colocaram as mãozinhas. Você, meu filho, adulto, já criado, diante dela com muita humildade, com muito amor, com muito respeito, com muita veneração. Você como uma criança, Deus quer fazer isso na tua alma. Quer que você seja pequeno, humilde. Por isso a ação de Deus não acontece na nossa vida. Por isso nós não somos capazes de dizer como a Virgem Maria: o poderoso realizou em mim grandes coisas, porque eu sou pequena, porque eu sou serva, porque eu sou humilde, porque eu sou como uma criança. E ela foi. Por isso, a exemplo da nossa boa mãe, nós vamos rezar com muita piedade, com muito amor a ela, encerrando este momento de oração e pedindo as graças do céu, para que na próxima palestra nosso coração seja como de uma criança, como de uma menina, como de um menino pequeno que aprendeu da sua mãe a rezar e suplicar. Assim nós aprenderemos a mãe do teu coração e diremos: Fiat, faça, Senhor, segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre,